O que você faria se descobrisse que tudo o que ensinaram sobre a realidade é uma grande ilusão? Que o tempo, as oportunidades e até os limites que você acredita ter foram programados na sua mente para mantê-lo preso? A elite sabe disso, e é por isso que esse conhecimento nunca é ensinado nas escolas. Quem controla a realidade, controla o jogo. E os que dominam esse segredo operam em um nível de poder que a maioria das pessoas nem imagina. Talvez você já tenha sentido que algumas pessoas parecem ter uma vantagem invisível. Elas dobram o tempo ao seu favor, atraem riquezas com facilidade e fazem o impossível parecer simples. Isso não é sorte. Isso é conhecimento oculto. A verdade é que existe um método, uma fórmula usada pelos que atingiram o 303º grau de compreensão para moldar o mundo ao seu favor, e ele foi mantido em segredo por gerações. Mas hoje, essas barreiras estão começando a cair. Neste vídeo, você vai descobrir como os mais poderosos do mundo criam sua própria realidade e como você pode aplicar isso imediatamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal, porque este é o tipo de informação que não querem que você tenha acesso. E agora, vamos revelar o que a elite nunca quis que você soubesse. A maioria das pessoas acredita que a realidade é fixa, como se o mundo fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde cada peça tem um único caminho. Mas o que poucos percebem é que essa mesma realidade é maleável, moldada pelas percepções e crenças de quem a observa. Os que detêm conhecimento verdadeiro, aqueles que alcançaram o 303º grau da compreensão, sabem que a realidade é mais como um líquido do que uma rocha. Ela se ajusta conforme a mente que a direciona. Já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço, enquanto outras vivem presas em ciclos de fracasso? Isso não é coincidência. Os que estão no topo da pirâmide entendem que suas crenças e identidade criam o mundo à sua volta. Eles não esperam a realidade se moldar sozinha, eles a dobram ao seu favor. Por isso, grandes líderes, magnatas e visionários nunca aceitam a realidade como algo imutável. Elon Musk, por exemplo, não esperou alguém provar que era possível colonizar Marte. Ele simplesmente decidiu que seria e começou a trabalhar nisso. A grande questão é, se a realidade é maleável, por que a maioria das pessoas continua presa a uma versão limitada dela? A resposta está na forma como interpretamos o mundo. Quem entende o verdadeiro conhecimento sabe que a percepção não apenas influencia, mas literalmente define a realidade. O que você acredita ser possível se torna sua verdade. E essa verdade molda tudo ao seu redor. A elite domina esse princípio, alterando sua percepção para criar um destino sob medida. Mas será que a percepção é realmente tão poderosa a ponto de determinar nossa experiência? Vamos explorar isso mais a fundo. A maioria das pessoas vive acreditando que o mundo é objetivo, sólido, imutável. Mas quem realmente entende a natureza da realidade sabe que tudo o que experimentamos passa pelo filtro da nossa percepção. Dois indivíduos podem viver exatamente a mesma situação, mas enxergá-la de formas completamente opostas. Já percebeu como algumas pessoas veem desafios como oportunidades, enquanto outras os encaram como obstáculos intransponíveis? A diferença não está no evento em si, mas na forma como ele é interpretado. E é exatamente isso que a elite faz. Usa a percepção como ferramenta para manipular o mundo à sua volta. Os que dominam esse conhecimento sabem que percepção não é apenas um reflexo da realidade, ela é um mecanismo de criação. O que você acredita influencia suas ações, que por sua vez determinam seus resultados.
Um exemplo simples: se alguém acredita que é um azarado, ele inconscientemente sabotará suas próprias chances, confirmando sua crença. Já quem compreende que a percepção é uma escolha, usa isso ao seu favor. Os mais bem-sucedidos do mundo não apenas enxergam oportunidades onde ninguém vê, mas também as criam. Eles sabem que ao mudar a forma como percebem uma situação, eles mudam o próprio resultado. E a pergunta que fica é: se a elite usa esse princípio para manipular a realidade ao seu favor, por que a maioria das pessoas não faz o mesmo? A resposta é simples: porque foram treinadas para acreditar que a realidade é algo fixo. Mas os que alcançam o terceiro grau do entendimento sabem que mudar sua percepção é o primeiro passo para reescrever seu destino. E se a percepção molda a realidade, o que dizer sobre as crenças que sustentam essa percepção? Vamos aprofundar esse conceito agora. A realidade não é um conjunto de regras fixas, mas sim um reflexo das crenças que carregamos. Os que realmente entendem isso não esperam provas para acreditar em algo. Eles acreditam primeiro e, com isso, moldam a realidade ao seu redor. Esse é um segredo que separa os visionários dos conformistas. Grandes nomes da história, como Nikola Tesla e Steve Jobs, não esperaram que o mundo provasse que suas ideias eram possíveis. Eles simplesmente decidiram que eram. É esse nível de conhecimento que os levou a criar algo que antes parecia impossível. A maioria das pessoas só acredita naquilo que pode ver, mas a elite sabe que é exatamente o contrário. Primeiro você acredita, depois vê. Se você acredita que dinheiro é escasso, sua mente só identificará provas disso. Mas se sua crença for que há abundância ao seu redor, você começará a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Esse é o jogo que os que atingiram o 360º grau do entendimento jogam. Eles sabem que suas crenças são os alicerces invisíveis da realidade. Alterando essas bases, eles transformam tudo à sua volta. Mas há um detalhe crucial: acreditar não é apenas repetir frases motivacionais no espelho. É sobre programar a mente para operar de uma forma completamente nova. E a melhor forma de fazer isso: exposição constante a novas ideias, leitura de materiais que desafiem suas limitações e a prática consciente de substituir crenças limitantes por fortalecedoras. E se as crenças constroem a realidade, quem será que tem o maior poder sobre elas? A identidade. E é exatamente isso que vamos explorar agora. A forma como uma pessoa se vê define o que ela pode ou não alcançar. Quem se enxerga como alguém comum, limitado pelas circunstâncias, inevitavelmente viverá uma vida previsível. Mas aqueles que entendem o conhecimento oculto sabem que a identidade é a peça-chave para moldar a realidade. A elite não age com base no que tem hoje, mas na pessoa que decidiu ser. Quer um exemplo? Um empresário de sucesso não espera ganhar milhões para se comportar como um milionário. Ele assume essa identidade antes e o dinheiro se ajusta a isso. A mente trabalha por coerência. Se alguém acredita que não é capaz de algo, qualquer tentativa será sabotada inconscientemente para confirmar essa identidade. É por isso que as pessoas que atingiram o 360º grau da compreensão não se definem pelos erros do passado ou pelas limitações do presente. Elas simplesmente escolhem uma nova identidade e vivem de acordo com ela. Mudança real não acontece porque alguém tenta ser diferente, mas porque decide ser uma nova versão de si mesmo, sem concessões. E como alguém pode aplicar isso? Começa com pequenas ações que reforcem uma nova identidade. Se deseja ser disciplinado, haja como uma pessoa disciplinada agora, não quando tiver mais tempo.
Se quer prosperidade, pare de reforçar escassez no seu discurso. O segredo é se comportar hoje como a pessoa que deseja ser amanhã. Mas e o tempo? Será que ele realmente é uma linha reta? Ou será que aqueles que entendem esse jogo sabem algo que a maioria ignora? Vamos explorar isso a seguir. A maioria das pessoas acredita que o tempo é uma linha reta, algo fixo que simplesmente avança sem controle. Mas os que atingiram o 33º grau do conhecimento sabem que isso é uma ilusão. O tempo pode ser dobrado, acelerado ou até colapsado, dependendo da energia que você coloca no presente. Já percebeu como algumas pessoas parecem conseguir em meses o que outros levam anos para alcançar? Isso acontece porque elas entenderam como alinhar sua realidade interna com o futuro que desejam. Para elas, o tempo não é um obstáculo, mas sim um recurso que pode ser manipulado. A elite sabe que o segredo não está em esperar o tempo passar, mas em vibrar na frequência do futuro desejado. Quando alguém age com total certeza de que já alcançou um objetivo, ele inevitavelmente encontra os caminhos mais rápidos para isso. Pense nos atletas olímpicos. Antes de ganharem suas medalhas, eles já se enxergavam como campeões. Essa identidade e crença colapsam o tempo entre o presente e o futuro. Não se trata de esperar pelo destino, mas de trazer o futuro para o agora. E como aplicar isso na prática? O primeiro passo é parar de dizer que algo vai acontecer e começar a viver como se já fosse realidade. Quer prosperidade? Então pare de agir como alguém que ainda está lutando e comece a tomar decisões como quem já venceu. O tempo é um reflexo da sua vibração interna. E se ele pode ser dobrado, será que apenas imaginar o sucesso basta? Ou existe um outro nível de domínio sobre a realidade que poucos compreendem? Vamos aprofundar isso agora. A maioria das pessoas acredita que basta visualizar um desejo para que ele se manifeste, mas a elite sabe que apenas imaginar não é suficiente. Quem realmente domina a realidade entende que é preciso incorporar a identidade daquilo que deseja ser. Não basta sonhar com sucesso, é preciso se tornar a pessoa que já o possui. É por isso que os mais bem-sucedidos não esperam que o mundo mude antes de agir. Eles já vivem de acordo com a nova realidade antes dela se manifestar. Esse é o verdadeiro segredo por trás do conhecimento que poucos possuem. O cérebro não distingue entre uma experiência real e uma intensamente vivida na mente. Isso significa que se alguém quer ser milionário, por exemplo, não pode apenas desejar riqueza. Tem que pensar, sentir e agir como alguém que já tem essa realidade. Os que alcançaram o 33º grau da compreensão entendem que essa prática não é um truque motivacional, mas uma programação mental que reconfigura a percepção e o comportamento. O corpo precisa sentir agora o que se quer viver no futuro, porque só assim a mente aceita essa nova identidade como verdade. E como colocar isso em prática? A chave é alinhar seus pensamentos, emoções e ações com a sua realidade desejada. Se quer saúde, comece a agir como alguém saudável agora. Se deseja sucesso, vista-se, fale e tome decisões como se já estivesse nesse nível. O universo responde àquilo que você é, não ao que você apenas deseja. Mas será que isso significa que devemos forçar os resultados? Ou existe um outro princípio que os mais poderosos seguem, algo que envolve confiar e fluir com o universo? Vamos explorar isso agora. Existe uma diferença entre agir com intenção e tentar controlar cada detalhe do resultado. A maioria das pessoas acredita que precisa lutar incansavelmente para conquistar algo.
Mas a elite sabe que existe um equilíbrio entre ação e rendição. Quem domina o verdadeiro conhecimento entende que quando se está alinhado com a realidade desejada, o universo conspira a favor. É como um rio. Quem tenta nadar contra a corrente se esgota, mas quem aprende a navegar no fluxo natural chega ao destino com muito menos esforço. Os que atingiram o terceiro grau de compreensão sabem que o controle excessivo bloqueia as oportunidades. O universo tem um timing próprio e muitas vezes o que parece ser um obstáculo é apenas uma reorientação para algo melhor. Já reparou como algumas pessoas conseguem alcançar o sucesso sem parecer que estão se esforçando tanto? Isso não significa que elas não trabalham duro, mas sim que sabem quando agir e quando permitir que as coisas se desenrolem sozinhas. Elas confiam no processo, sabendo que a resistência só cria atrasos desnecessários. E como aplicar isso? Depois de definir um objetivo e alinhar sua identidade com ele, pare de se preocupar com os comos e quando. Em vez de ansiedade, foque na certeza de que o que você deseja já está a caminho. Práticas como meditação, visualização sem apego e gratidão antecipada ajudam a reforçar essa mentalidade. E por falar nisso, existe um elemento-chave que acelera ainda mais esse processo, algo que os mais bem-sucedidos utilizam como um verdadeiro ímã para atrair o que querem. A maioria das pessoas só agradece depois que recebe algo, mas os que dominam o conhecimento verdadeiro sabem que a gratidão funciona como um ímã. Quanto mais você a pratica, mais a realidade se ajusta para lhe dar motivos para agradecer. Quem atinge o terceiro grau do entendimento compreende que sentir gratidão pelo futuro desejado, como se ele já fosse presente, cria uma vibração que atrai exatamente essa experiência. Não se trata de um pensamento positivo superficial, mas de um alinhamento energético real. Os mais bem-sucedidos do mundo não esperam que algo extraordinário aconteça para se sentirem bem. Eles já vivem em um estado de gratidão antecipada. Quer um exemplo prático? Pessoas que agradecem diariamente por saúde, mesmo antes de notarem mudanças, tendem a curar doenças mais rapidamente. Aqueles que agradecem pelo sucesso, mesmo antes dele chegar, ajustam suas ações e percepções de modo a torná-lo inevitável. A elite sabe que a gratidão não é um sentimento passivo, mas uma ferramenta ativa de criação de realidade. E como aplicar isso? Simples. Comece e termine cada dia agradecendo não apenas pelo que já tem, mas também pelo que ainda está por vir. Escreva 3 coisas que deseja manifestar e, em vez de esperar para vê-las acontecer, sinta gratidão agora como se já fossem reais. Seu cérebro começará a agir como se aquilo já fosse sua verdade, e sua realidade começará a responder a essa frequência. Mas existe algo ainda mais profundo. Os que verdadeiramente dominam a realidade sabem que esse poder não é apenas individual. Ele se estende a tudo e a todos. Poucos percebem que a realidade não é um jogo individual. Tudo está interligado, e aqueles que atingiram o terceiro grau do entendimento sabem que o verdadeiro poder não está apenas em transformar a própria vida, mas em influenciar a consciência coletiva. Grandes líderes não se limitam a buscar sucesso pessoal, eles moldam o mundo ao seu redor. É por isso que pessoas como Tesla, Da Vinci e outros gênios visionários não apenas criaram coisas para si mesmos, mas mudaram a forma como toda a humanidade enxerga a realidade. O que a elite entende e a maioria ignora é que liderar não significa apenas comandar pessoas, mas sim influenciar a percepção coletiva. Se um grupo acredita em algo com convicção, essa crença se torna uma verdade compartilhada.
Foi assim que religiões, impérios e movimentos culturais moldaram a história. O segredo está na capacidade de projetar uma visão tão forte que outras pessoas passam a enxergar o mundo da mesma forma. Quem domina esse conhecimento não apenas prospera, mas cria ondas de impacto que reverberam muito além de si mesmo. E como aplicar isso? Comece pelo seu círculo próximo. Seja a pessoa que inspira os outros a pensarem diferente, a enxergarem possibilidades onde antes só viam limitações. Seja um catalisador de mudança. A realidade não é um campo isolado, ela é um espelho da consciência coletiva. Mas existe um último detalhe que separa aqueles que verdadeiramente dominam essa arte dos que apenas tocam a superfície. A capacidade de evoluir constantemente, sem apego a resultados fixos. Aqueles que realmente dominam a realidade sabem que o crescimento nunca tem um ponto final. A elite entende que a estagnação é a maior inimiga da evolução. Quem alcança o 33º grau do conhecimento não se prende a um único caminho ou resultado. Eles confiam no fluxo do universo e estão sempre prontos para se transformar. A maioria das pessoas resiste à mudança, mas os que realmente prosperam fazem dela sua aliada. Eles não se apegam a um único plano, porque sabem que o universo tem maneiras inesperadas de entregar exatamente o que é necessário. Já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre em ascensão, enquanto outras ficam presas na mesma rotina por anos? A diferença está no desapego. Quem entende as leis ocultas da realidade não sofre quando algo não sai como o esperado. Pelo contrário, eles interpretam isso como um ajuste necessário para algo ainda maior. Essa mentalidade permite que sigam avançando, sem medo de abandonar aquilo que já não faz sentido. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido da própria empresa, mas ao invés de se vitimizar, usou isso para criar ainda mais impacto quando voltou. E como aplicar isso? Primeiro, aceite que a mudança é inevitável e pare de resistir a ela. Se algo não está funcionando, em vez de insistir cegamente, pergunte-se: isso ainda faz sentido para quem estou me tornando? Práticas como meditação, journaling e reflexão constante ajudam a manter essa clareza. A verdadeira liberdade está em confiar no fluxo e continuar crescendo sem medo. E agora que você já conhece esses segredos, há algo que precisa ser revelado. Algo que a elite não quer que você descubra. Agora que você conhece os segredos da elite para manipular a realidade, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar acreditando que o mundo é fixo e imutável? Ou vai começar a moldá-lo ao seu favor, como aqueles que atingiram o 33º grau de compreensão já fazem? A verdade é que a decisão está em suas mãos, mas apenas os que ousam aplicar esses princípios colhem os frutos dessa transformação. E aqui vai um desafio para você. Qual dessas revelações mais impactou sua visão sobre a realidade? O tempo é realmente fixo ou pode ser manipulado? A identidade determina o destino ou é apenas um conceito abstrato? Quero saber sua opinião nos comentários. Sua percepção pode ser o que faltava para outra pessoa despertar também. Agora, antes de sair, faça algo que a elite não quer que você faça. Clique no próximo vídeo recomendado na tela. Nele, você vai aprofundar ainda mais seu entendimento e conectar pontos que poucos conhecem. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa descobrir essas verdades ocultas. Nos vemos no próximo nível.